Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. Aqui é Pastor Gedeon Júnior e nós estamos mais uma vez na presença do Senhor para aprofundarmos um ponto que é fundamental aprofundarmos. Ontem, pastora Geise Ramos nos trouxe uma reflexão tão maravilhosa sobre 1 Coríntios 14, não foi? Foi uma bênção. Hoje eu estou retornando para aprofundar dois versículos que causam muita polêmica e que, após ter combinado com ela, nós tínhamos discernido entre nós que ela falaria sobre esse ponto de forma bem por cima e eu voltaria e aprofundaria esses dois versículos. Então abra por gentileza 1 Coríntios capítulo 14 e vamos para os versículos 34 e 35. Olha o que diz os versículos 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo? Por que tamanha rusga com as mulheres? E, segundo tudo que aprendemos ontem com pastor Izinha, o que está acontecendo aqui, não é verdade? Bem, em primeiro lugar, em absoluto, Paulo não está aqui brigando com as mulheres. Tudo que pastora Izinha trouxe exatamente ontem sobre esse texto é fundamental para servir de introdução hoje, para que possamos continuar e aprofundar este ponto. E, obviamente, entender que o que Paulo aqui está trazendo é uma palavra específica à igreja de Corinto e que não deve ser interpretada de forma literal em razão de um problema específico e local desta igreja. Vamos entender isso? Então vamos juntos. Deus nos abençoe. Quero agradecer a confiança da liderança da igreja, a confiança de nossa pastora presidente, Loide Ramos, e agradecer o carinho da sua audiência que nos alegra em juntos estarmos para ouvirmos e pensarmos na palavra do Senhor. Vamos então a esse texto tão encrencado, não é? Muito bem. Para ampliar ainda o problema, abra comigo 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá. Pare o áudio e abra 1 Timóteo capítulo 2. Abriu? Excelente. Vamos a partir do versículo 8. Encontrou? Vamos juntos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres andem com traje decente e se ataviem com modéstia e bom senso, e não com cabeleira frisada e com ouro e pérolas e vestuários dispendiosos e caros, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, pois, em silêncio. Porque primeiro foi formada Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação e com bom senso. Meu Deus do céu, aqui parece que o apóstolo Paulo pegou mais pesado ainda. Interessante, né?
Interessante como esses dois textos foram objetos históricos de simplesmente, durante muito tempo, em praticamente todas as denominações evangélicas, praticamente todas, as mulheres terem sido proibidas de ensinar, de pregar, e às vezes até mesmo dar testemunho, e mais ainda, nada de orar em voz alta nas reuniões. Amados irmãos, e o que está acontecendo aqui? Porque Paulo fala na Epístola a Timóteo e fala aqui aos irmãos em Corinto desta forma. Em primeiro lugar, você tem que entender culturalmente o que aqui está acontecendo. Você está em duas regiões onde as igrejas tinham um problema muito sério. A espiritualidade pagã feminina. Vamos lá. Em Corinto, você já sabe que tinha o templo da deusa o quê? Afrodite. Da deusa Afrodite. Amigo, mas não tem nem para onde correr. E aí você já entendeu tudo aquilo que eu te expliquei lá no capítulo 11, quando estudamos, e o motivo pelo qual Paulo tem sérias restrições com as irmãs, mandando inclusive as irmãs se vestirem de forma decente e não deixar de usar o véu. Agora, olha que interessante. Quando você tem Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo, nessa época, estava em Éfeso, enviado por Paulo para ser o pastor ali em Éfeso. E o que é interessante é que Éfeso, outra cidade, colonizada pelos grandes gregos, tinha como sua grande e inevitável deusa, a deusa Diana. A deusa Diana. A grande Diana dos Efésios, né? E, obviamente, você se lembra, nas religiões de mistério, as mulheres tinham grande liberdade na religiosidade se elas estivessem diante de uma localidade, em uma localidade aonde houvesse uma deusa, e ali elas teriam a chance de estar na religiosidade, serem inseridas nos processos religiosos de adoração, de louvor e de engrandecimento. Então, o mesmo problema que existia na cidade de Corinto, existia na cidade de Éfeso. Por isso que o apóstolo Paulo diz de forma muito clara: não quero que as mulheres ensinem, nem na cidade de Corinto, e nem aí, Timóteo, onde você está, aí na cidade de Éfeso. Eu não quero. Por quê? Porque, infelizmente, as sacerdotisas na cidade de Corinto e as sacerdotisas na cidade de Éfeso, em Corinto, no templo da deusa Afrodite, em Éfeso, no templo da deusa Diana. Eu não quero que as mulheres ensinem por uma razão simples. Elas, infelizmente, estão vindo do paganismo, elas têm conceitos espirituais absolutamente pagãos e elas simplesmente vão confundir todos os elementos cristãos fundamentais. Então, por gentileza, não deixe a mulher falar na igreja. Veja que é um problema local. Veja que em Corinto você tem as sacerdotisas da deusa Diana. Perdão, da deusa Afrodite, me perdoe. E em Éfeso você tem as sacerdotisas da deusa Diana. Eram mulheres que estavam dentro do templo, em Corinto, de Afrodite, em Éfeso, de Diana, e que simplesmente realizavam toda a religião. E como elas trabalhavam? Simples. Elas falavam, elas ensinavam toda a religiosidade pagã. Então, elas tinham a função de ensinar o erro da religiosidade pagã. E elas ainda eram sacerdotisas, limpando os homens de sua impureza como? Através do ritual de limpeza sexual. Então os homens iam, levavam suas oferendas
em Corinto para a deusa Afrodite, em Éfeso para a deusa Diana, eram recebidos por essas mulheres, mantinham relações sexuais com essas mulheres e eram purificados à luz da religiosidade pagã da época. Aí o que acontece? Essas mulheres começaram a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, tanto em Éfeso quanto em Corinto. E aí essas mulheres começaram a atrapalhar no culto. E por que essas mulheres estavam atrapalhando no culto? Porque elas eram ativas, elas eram produtivas, elas eram incluídas na religiosidade pagã e elas tinham simplesmente como sacerdotisas em Corinto e em Éfeso, em Corinto da deusa Afrodite, em Éfeso da deusa Diana, elas tinham a possibilidade de falar, ensinar, e elas estavam simplesmente no culto atrapalhando todo o culto. Porque mandavam e desmandavam. Na época, mandavam e desmandavam nos cultos as deusas Diana e Afrodite, e agora pensaram que podiam fazer a mesma coisa. Resultado, estavam trazendo problemas enormes aos cultos, estavam trazendo problemas enormes à ordem do culto. Isso é tão real que quando você pega o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo está colocando ordem no culto. Não é verdade? Olhe como o versículo 26 é importante para o entendimento de todo o texto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um vai ter salmo, outro doutrina, outro revelação, aquele outro tem língua, e aquele outro a interpretação, seja feito tudo para a edificação. Ou seja, na igreja de Corinto a confusão era tão grande que você tinha a manifestação de todos os dons espirituais, mas simplesmente não se edificava nada em ninguém, porque era uma verdadeira loucura. Loucura. Olha o versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, os outros vão julgar. Se porém vier revelação, versículo 30, outro esteja assentado, se cale-se o primeiro para ouvir o segundo. Por quê? Porque pelo amor de Deus, todos têm que ser edificados. E aí no versículo 31, Paulo diz, porque todos podeis profetizar uns após os outros, para que todos aprendam e sejam consolados, todos cresçam. E lembrando-se que o espírito do profeta é sujeito. Então, não tem essa história de loucura, de ficar em êxtase, de ninguém me segura. Não, pelo amor de Deus, nós somos pentecostais também. A gente tem o direito de glorificar a Deus, falar em línguas, se auto-edificar, porque quem fala em línguas está se edificando a si mesmo. Mas a profecia, ou seja, a pregação da palavra, é o ponto central e mais importante. Então, todo mundo para ouvir quem está falando. Se aquele que está falando permite um momento em que todos se alegrem, todos glorifiquem a Deus, todos exaltem ao Senhor e juntos queremos nos auto-edificar com línguas, não tem problema nenhum, a gente é pentecostal, a gente sabe se controlar. Agora, a questão é, versículo 33, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E isso tem que ser em todas as igrejas. Agora, na igreja específica de Corinto e na igreja específica de Éfeso, como a religiosidade pagã feminina era muito forte por causa da deusa Afrodite em Corinto e da deusa Diana em Éfeso, amados irmãos, aí Paulo diz, as irmãs aí, fiquem caladas, e as irmãs que vieram por gentileza de toda essa tradição, não se manifestem no culto porque vocês não estão no templo de Diana, vocês não estão no templo de Afrodite.
Então, não é para fazer nas reuniões cristãs o que vocês faziam no templo de Diana e no templo de Afrodite. Então, fiquem quietas, caladas, aprendam, tirem dúvidas em casa. Mas espera aí, pastor, então a mulher não podia falar? Vamos lá. Que mulher Paulo está falando? Se você olhar agora à luz do contexto de 1 Coríntios 11, volte comigo para 1 Coríntios 11, como eu te ensinei. A mulher, versículo 5, toda mulher, porém, que ora, profetiza, que faça com o véu na cabeça, faça bem trajada. Então, Paulo não está retirando o direito da mulher orar na igreja e nem profetizar. E como nós aprendemos ontem com pastor Ezinha, a querida Geise, pastora Geise, você compreenda que profetizar é ensinar, pregar, ensinar. Então, quando um pastor está domingo à noite trazendo a palavra, ele está realizando o que a Bíblia diz e chama em 1 Coríntios de profetizar. Tá certo? Não se preocupe, nós teremos estudos especiais sobre dons espirituais. E aí você vai entender profundamente o que é profecia. Mas aqui, profecia significa pregar e ensinar a palavra de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 5, diz assim, que a mulher pode sim tanto orar quanto profetizar. Só que, peraí, o Paulo de 1 Coríntios 14, então é outro, pastor, porque ele está dizendo que é para a mulher ficar em silêncio. Meu amado irmão, princípio de interpretação bíblica. A Bíblia não se contradiz. O que se contradiz é o nosso conhecimento, que é pouco. E aí pensamos que a palavra de Deus se contradiz. Então, princípio da harmonização. Um texto explica o outro. Vamos juntar os dois textos agora? Vamos, pastor, e eu quero ver como você vai sair dessa. E essa aqui é muito fácil, muito fácil. Preste atenção. Aqui, mulher, Paulo estava falando, dizendo, não fala, cala a boca, fica quieta e aprende em casa com teu marido. Que mulher ele está falando? Certamente não é a mulher de 1 Coríntios, capítulo 11. Pastor, está querendo me dizer que tinha duas espécies de mulher na cidade de Corinto? Não estou te dizendo isso, eu estou te afirmando isso. Tinha duas espécies de irmãs na igreja de Corinto. Tinham aquelas irmãs que já estavam espiritualmente maduras, que conheciam as verdades do Evangelho, que entendiam as profundidades da riqueza, da glória e da sabedoria de Deus e que podiam falar na igreja, ensinar na igreja, desde que ensinassem com o véu. E o véu significa hoje para nós o que, meu amado irmão? Em nome de Jesus, as mulheres se vestindo de forma correta, ordeira, sem ser vestidos sensuais, para não serem confundidas com prostitutas e sacerdotisas de Afrodite. Se lembra? E tinha um segundo tipo de irmã, que era aquela irmã que tinha acabado de aceitar Jesus. Feliz da vida, cheia do Espírito Santo, muitas vezes até batizada no Espírito Santo, e glória a Deus, e aleluia, e aquela felicidade, mas que tinha acabado de aceitar Jesus Cristo, e que não estava madura espiritualmente sobre todos os assuntos. E esse tipo de irmã, que agora acabava de vir das tradições e ritos pagãos lá de Afrodite, e que lá no tempo de Afrodite, e que lá no tempo pagão falava, se manifestava, dizia besteira, e era obviamente lá recebida como sacerdotisa. Aqui dentro da igreja não. Aqui dentro fica caladinha,
fica quieta, não abre a boca para interromper o culto, como você fazia lá no tempo pagão, e espere, aprenda e cresça. E depois de crescer e entender as coisas de Deus, lhe será dada a palavra para você entender a palavra de Deus. E aí, dada a palavra, você se manifeste. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Você tinha, então, 2 irmãs dentro da igreja de Corinto, você tinha 2 mulheres dentro da igreja de Corinto, você tinha uma que já tinha experiência espiritual e maturidade, vida espiritual a ponto de poder ensinar, falar, trazer e ensinar. Essa é a do capítulo 11, que precisava estar tão somente com um véu, por causa de uma tradição da igreja local. Tá bom? Agora, você tinha a pobre da irmãzinha lá do capítulo 14, tadinha. Que... tadinha, ô Jesus, você sabe como é novo convertido, né? Você sabe que eles são maravilhosos, eles são alegres, eles são fantásticos, eles são inigualáveis, mas não está na hora ainda de dar um microfone para ele ensinar na igreja. Não está na hora ainda de dar um microfone para ele falar na igreja. Não está na hora dele manifestar tudo, porque ele vem trazendo todas as tradições e erros do mundo pagão onde ele estava vivendo. Então essa irmãzinha fica caladinha, quieta, ouvindo, aprendendo. E aí, quando tiver maturidade espiritual, ela deixa de ser a irmãzinha do capítulo 14, passa a ser a irmãzinha do capítulo 11 e pode ensinar na escola bíblica dominical, pode ensinar no culto de mulheres, pode ensinar na reunião, pregar domingo à noite, pregar em congresso, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compreendeu? Essa mesma realidade é a realidade de Éfeso. Éfeso. E por isso que Paulo, nessas 2 passagens, manda as mulheres ficarem caladas. Ah, pastor, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais esse tema. Tá combinado. Amanhã a gente continua. Um grande abraço. Um grande abraço. Que alegria estar junto com você. Um grande abraço. Deus te abençoe.